तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधभक्षै शेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिकार सिग्मं कृपा निधे सप्रिया चरण किंकरिं कुरु संविदा दशनतिनं विभो प्रार्थये वस्तु मोहनत्वाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभानुनंदनी श्री मुखाब्ज रसलोल सटपद राधिकावदतरेकता स्थिते तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने। कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायते राधे तंग नयामि चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभु लीलानंद का लीलानंद प्रभु
First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Silabhavani Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Silabhavani Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satchivan Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Guru Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, Papa Gangadhar Maharaj está oferecendo suas mais humildes e respeitosas reverências aos seus mestres espirituais, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Kshatrasata, Shishmat, Shila Bhaktivedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj, e a Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Kshatrasata, Shishmat, Shila Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, oferece suas reverências a Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Kshatrasata, Shishmat, Shila Bhaktivedanta, Swami Maharaj, Shila Prabhupada, a Shila Gaur Govind Maharaj, Bhakti Rakshasha Dadev Goswami Maharaj, a todo o Guru Parampara, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, a todos os devotos e devotas sêniores, a todos os convidados aqui presentes, ele oferece suas mais humildes reverências. So I am very happy to come your house in Curitiba. Então eu estou muito feliz por estar aqui na casa de vocês em Curitiba. Actually, many years I am coming continuing in the house of Krishna Rai Prabhu. Na verdade, há muitos anos eu tenho vindo continuamente à casa do Krishna Rai Prabhu. So, just I want to speak few words. What is the essence of our life? Então eu gostaria de falar algumas poucas palavras sobre qual é a essência da vida espiritual, da nossa vida. Anybody can give answer. What is the essence of our life? Alguém pode dar falar alguma coisa sobre qual é a essência da nossa vida? Alguém poderia dizer? That is simple answer. That is called Krishna Bhakti, Krishna Nam. A essência é Krishna Bhakti, Krishna Nam. And if you not practice devotional service to Lord Krishna, then that life is called useless. Se você não pratica serviço devocional a Krishna, então a vida é inútil. Essa vida é inútil. Because our scripture Padma Puran very explain this way. Ahara nidra bhaimai thunancha samanna etat pasubhi naranam dharmai tesang adhika visesa dharme nahina pasubhi samanam. That means purport about this Sanskrit verse, four things are common in our human life and animals. As nossas escrituras dizem muito claramente, no Padma Puran, esse verso que Maharaj citou, e ele diz que o significado desse verso quer dizer que existem quatro coisas que são comuns entre os humanos e os animais. And that's called eating, sleeping, defending and mating. Que são comer, dormir, se defender e acasalar. Vida sexual. This is the nature of this material world. Essa é a natureza desse mundo material. Cats, dogs, animal, birds, all they are searching the food also. Os gatos, cachorros, todos os animais, eles também estão atrás de comida. This is true. Não é verdade? Sleeping, all we are sleeping. Também todos nós dormimos, não é verdade? When we become very tired, the sleeping is coming. Quando a gente fica muito cansado, o sono vem. And cats, dogs, birds, they are also sleeping.
E da mesma forma os cachorros, É. gatos, pássaros o fazem. They are also building their nest or their place house, these things. E os pássaros também constroem seus ninhos, né, suas casas. And we are human beings also doing the same thing. E da mesma forma nós, seres humanos, É. fazemos isso, construímos nossas casas. Defending, we are fighting to each others. E se defender, né, nós brigamos uns com os outros ou lutamos. Sometimes fighting each other. Não é verdade? Às vezes a gente briga uns com os outros. Why? Por quê? This is mine, this is yours. Porque por causa dessa concepção, isso é meu, isso é seu. Disagreement coming. Então, desentendimentos ocorrem. Understand? That time fighting coming. Quarreling to each others. E aí brigas, discussões acontecem. Very difficult to harmonize to each others. É muito difícil manter a harmonia uns com os outros. In the same way, animals, birds, cats, dogs, they also sometimes they are quarreling to each other. E da mesma forma, os animais, gatos, cachorros, pássaros, eles também brigam uns com os outros. This is done. Actually, why we are quarreling to each other? When selfishness comes, that is sarthapur. Né? Por que a gente discute uns com os outros, briga uns com os outros? É. Isso acontece por causa de um sentimento egoísta, o egoísmo, quando o egoísmo surge. This is mine, this is yours. Isso é meu, isso é seu. And many kinds of false egos coming. Muitos falsos egos, né? Vem muito falso ego. So in the same way, we see cats, dogs, animals, they also fighting to each other. We are human beings also fighting to each other. Então, da mesma forma que os animais, gatos, cachorros, pássaros, eles brigam uns com os outros, nós, seres humanos, também fazemos a mesma coisa. Sometimes you also noticed in the street dogs, some dogs are in that area, specific area. Another dog will come the other place, that dog will become very angry. A gente pode ver até na rua, né? Tem alguns lugares onde tem um grupo de cachorros que aquela área é como se fosse dele. Se vier outro cachorro de outra área que não é essa, eles vão afugentar, vão brigar com ele. Sometimes you notice or not? É This verdade. street there some dogs are living, and another street dog, if they come this, they are hey, go, kicked out. Então, tem uns cachorros que vivem nessa rua e vem um cachorro de outra... os cachorros todos são de rua, mas eles moram em outros lugares. E aí vem um cachorro de fora para esse lugar, esses cachorros que estão aqui afugentam eles, né? You have seen or not? Vocês já viram isso? We are human beings also. This is mine, this is yours. E nós somos seres humanos, também temos essa concepção, isso é meu, aqui é meu, ali é seu. But for this our scriptures explain, Isopanishad explain, no? Ishavasya sarvavidam jatkinchan jagat jagat tena tatta bhanjita ma vriddha kassa siddham. Ishavasya sarvavidam. Everything belongs to God. Mas na verdade o Isopanishad, ele explica, na verdade tudo pertence a Deus. This is not yours, this is not mine. Isso não é seu, isso não é meu. All we are refugee, traveler. Todos nós somos, na verdade, refugiados. Nós estamos refugiados. Are you traveler or not? Nós somos viajantes ou não? Estamos Now you are viajando ou saying não? you are Brazilian, I am thinking Indian, American, this is not true. Agora vocês estão dizendo, eu sou brasileiro, eu sou indiano, mas na verdade isso não é verdade. And actually all we are the residents of transcendental world. Na verdade todos nós somos residentes do mundo transcendental. Now Loka we have Vrindavana. come the realm of Maya, Maya Jagat. Agora a gente está nesse reino de Maya. And now all we are still in jail of Maya, Maya Karagar. Estamos todos aprisionados nessa prisão de Maya. And Maya Devi see also bitterly beating to us. E Maya deve estar nos castigando severamente. Understand? Actually, one hand we can try to tell to you, actually all we are in the slaughterhouse. Na verdade, a verdade é, nós todos estamos como num matadouro. You can go to YouTube, see how the cows in the slaughterhouse. And sometimes the butcher giving some grass. Then all the cows they are fighting. How to eat, how to eat. But after a couple of seconds, they will be also completely cut. But they are not thinking only little grass. They are fighting to each other. Vocês podem até ver esse tipo de coisa no YouTube, na internet, né? Que vacas num matadouro e aí
a pessoa que vai matá-las, ele oferece um pouco de grama. Todas elas começam a brigar por aquela grama, lutar umas com as outras por aquela grama. E elas estão esquecendo que daqui a pouco, ou não sabem, né, que daqui a pouco elas vão ser mortas. And cortadas in em the pedaços. same way, conditioned soul in the jail of Maya, in the slaughterhouse of Maya. E da mesma forma, é isso que está acontecendo com as almas que estão nessa prisão de Maya, nesse reino Srimad de Maya. Bhagavatam, Puranas, many slokas it is giving this example where we are. No Srimad Bhagavatam, nos Puranas, tudo está dizendo qual é a nossa É. situação, onde nós estamos. You try to understand where are you. Nós temos que entender, tentar entender onde nós estamos. Actually, all we are in the jail of Maya. Na verdade, todos nós estamos na prisão But de Maya. we never think. Who is Maya? Fala, né? Tipo, Maya, the illusory potency of Lord, who also and making os termos em português. an illusion to us. Quem é Maya? Maya é a potência ilusória do Senhor que está nos iludindo. She creates this material world, Ela cria esse mundo material. and we are here. E nós estamos aqui. Try to understand this. Tentem compreender But isso. we are not thinking how to release from this jail of Maya. Mas nós não estamos tentando entender como nós podemos nos livrar dessa prisão de Maya. So for the eating, sleeping, defending and mating, also we are doing same thing. Cats, dogs, animals, birds, they also producing children. They also taking care of their babies. We are also doing same way. E aí, assim como os animais, nós estamos comendo, dormindo, nos acasalando, e nos defendendo. Da mesma forma que os animais, né? But what they so saying, if you not perform bhajan sadhana to Krishna, not chanting holy names, serve Guru and Vaishnava, that life is quite useless. Então, mas se nós vivemos essa vida não estamos praticando bhajana, sadhana a Krishna, servindo Guru Vaishnavas, então nossa vida na verdade é inútil, completamente inútil. So for this regard, all our spiritual must explain. Chant holy names, Por isso nossos mestres espirituais estão sempre dizendo: cante os santos nomes e sejam felizes. Do you want happiness? Vocês querem ser felizes? Who wants? Felizes? Maybe thinking, maybe not thinking. But you don't know where is the happiness. Todos aqui parecem querer ser felizes, né? Mas a gente não sabe onde está a felicidade. In this material world, the happiness that is called temporary and also changeable. Porque nesse mundo material, a felicidade que existe aqui, ela é temporária e ela é mutável, né? Tudo está mudando. If I tell you, maybe you not understand. Se eu falar para vocês, talvez vocês não compreendam. Why? If you have not lot of spiritual pious activities, Sukriti. Talvez vocês não compreendam se vocês não tiverem acumulado atividades piedosas, sukriti, de várias outras vidas. So when your Sukriti spiritual pious activity matured and accumulated, then you will realize that yes, what Shastra is saying, or Guru Vaishnava is saying, this is true. Se vocês acumularem sukriti, que são atividades piedosas, espirituais, atividades relacionadas a Krishna, Guru, Vaishnavas, se vocês fizerem isso, então um dia vocês vão compreender que os Shastras, as escrituras, o que eles estão falando é a verdade, fala sobre isso. Né? Because the attachment is very powerful. Don't want to give the attachment of our material things. Porque os nossos apegos pelas coisas materiais são muito fortes e a gente não quer se desapegar dessas coisas. So Padika Jasanu Granami Harise Tadhanai Sanai. Krishna says, when I give him mercy, then slowly he will give up all the attachment of material things. E Krishna, ele diz, quando eu der misericórdia para você ou para vocês, então aos poucos vocês vão conseguir se desapegar desses apegos materiais. Just I tell you the perfect example of our previous Acharya. Então eu vou falar sobre um exemplo perfeito dos nossos acharyas anteriores. Sobre o exemplo de Srila Nityalila Prabhupada Vishnupada Kshatrasat Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Do you know his life history? Vocês sabem a história da vida dele? How many do you know his life history? Quantos de vocês conhecem a história da vida dele? Where he was born? Onde ele nasceu?
You know Você sabe? where? India. India where? Bombay, Calcutta, Delhi. Onde na Índia? Bombay, Calcutta, Calcutta. Okay. Delhi, Kolkata. Understand? He was born of high class and aristocracy family. Ele nasceu numa família de alta classe. He was learned and aristocrata. scholar, but he was very businessman, very wealthy person, lot of wealth, money. Ele era um homem de negócios, É? uma pessoa muito erudita e era uma pessoa muito rica. And everybody called him, no? What did he call him? Abhay Babu. Todos o chamavam de Abhay Babu. Bengali language, Babu means is what? Who is very learned, scholar and wealthy person. He is called Babu. Uma pessoa que é uma pessoa muito erudita, muito rica, ela é chamada de Babu, né? Na Índia. Understand? Bengali language, that is called, what did he say? Babu. Scholar. Very scholar, learned scholar, and also he was born in aristocracy family. Então, Babu, essa palavra significa Lot of wealth of money. muito erudito, uma pessoa que tem muito estudo, uma pessoa muito rica também, né? Ele nasceu numa família de aristocracia. Just to tell you, once he also came in Mayapur, E certa vez ele foi para Mayapur. then he met with his Gurudev Nitala Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. E ali ele se encontrou com seu mestre espiritual, Nityalila Pravishtam Vishnupada, Astadhara Sarata Shishima Shila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur And then Prabhupada. he completely, absolutely surrendered his lotus feet. E se rendeu completamente aos seus pés de lótus. Then he received Diksha mantra from him also. E dele ele recebeu seus Diksha mantras. But he was that time householder, grihastha. Nessa época ele era um chefe de família, um grihasta. That time Bhakti Siddhanta Prabhupada once also told him, Jawai Babu, you are very learned scholar. You may go Western country and preach my mission. E ali, certa vez, seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, disse para Abhay Babu: você é uma pessoa muito erudita. Um dia você deve ir para o Ocidente e pregar. But he was very shy, but how possible I preach? Mas ele era muito tímido, né? Ele Because pensava, como eu posso pregar? That time Bhaktisiddhanta Prabhupada's antras, all the very learned scholars, they all say, surrounded him. E ali todos os que estavam próximos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur eram pessoas assim muito elevadas, né? O grupo que sempre estava com ele, seus discípulos, eram Many pessoas muito learned elevadas. scholars, sannyasis, brahmacharis, and his left and right. Ao seu lado direito e esquerdo haviam vários sannyasis, vários brahmacharis que eram muito eruditos. You cannot believe. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he is sannyasi, brahmachari, how was learned and scholar. É muito difícil de imaginar como as pessoas que estavam próximas de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, seus discípulos, eram assim muito elevados, muito eruditos. Such as give an example, Bhaktivedanta Bon Goswami Maharaj. Exemplo, Bhakti Hridoy Bon Goswami Maharaj. Very learned scholars person. Muito, muito erudito. He came in Germany. Certa vez ele foi para a Alemanha. Just 7 days. He learned German language and gave fluent and German language. Gave the lecture in the royal place. Ele era alguém tão capacitado que em 7 dias, só de estar na Alemanha, ele aprendeu alemão e falava fluentemente. 7 dias. E falava fluentemente. Deu palestra. Deu aulas, né? His Harikata. English lecture. Sometimes English people very difficult to understand what he's speaking. Very powerful, eloquent words he used. E ele era tão erudito até em inglês, né? Às vezes as próprias pessoas que falavam inglês não conseguiam captar por causa do nível de inglês dele tão elevado. If you read Bhaktisiddhanta Bon Goswami Maharaj, his lecture or his article, and you have to first take one dictionary, then you can understand. Even you are Englishman, what you say to others?
mesmo que sua língua mãe seja inglês, se você for ler os artigos e as palestras de Bhakti Hridaya Bhanu Goswami Maharaj, antes de começar você tem que ter um dicionário, porque é muito elevado o nível em inglês dele. That's why Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, all the elevated Vaishnavas, they are Antaraj of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Então, todo o Antaraj, todos aqueles associados próximos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada eram muito elevados, como Bhakti Pramod Puri Maharaj e tantos outros. Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, all the Antaraj of Bhakti Siddhanta Prabhupada. Então, todo esse Antaraj de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, aqueles associados mais próximos, como Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, eles eram muito eruditos. Bhakti Pragyan Keshav, at that time his name was Vinod Vihari Brahmachari. Everybody called him Vinod Babu, also Vinod Babu. Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, naquela época era conhecido como Vinod Babu, que também era muito erudito. Here is Abhay Babu, Abhay Charan Babu, or Vinod Babu. Então, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Abhay Charan Babu e Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Vinod Babu. Babu is very language. Even when British government Lord Judd, what is his name, I forget his name, he came in, that time Bhaktisiddhanta Prabhupada sent him to welcome. That he dressed, Vinod Bihari Brahmachari dressed as like, very nice, beautiful, gorgeous, English dress. And he welcomed the Vice Chancellor of England. Ele era Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Vinod Babu, Babu quer dizer muito erudito, né? Ele era, assim, muito exaltado, né? Ele foi receber certa vez, tem uma foto de ele indo receber um vice-chanceler inglês, e ele todo vestido assim como um inglês, né, mesmo. So I am saying, because that time when Bhaktivedanta Prabhupada told to Abhay Babu, you preach Western content, he is very humble person. How possible to preach Western content? The Prabhupada, all sannyasi, brahmachari, they are very qualified. I am insignificant of them. How possible to preach Western content? Então, por isso, Abhay Charan Babu, quando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada falou para ele, você vai pregar no Ocidente? Ele ficou, mas como, né? Como que eu vou fazer isso? Ele está cercado de pessoas tão mais elevadas, eu sou insignificante diante dessas grandes personalidades. Actually, this is the humility of Vaishnava, Vaishnava Daina. Mas, na verdade, isso é uma qualidade Vaishnava, que é humildade. I said, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Abhay Babu was great Vaishnava, for they are very humble. He think, how possible I preach? Porque Abhay Charan Babu ele era um grande Vaishnava, então ele tinha essa humildade natural e ele pensava, não, como eu serei capaz? So now coming in this way many years passed. Then he also started his business. He was businessman, I told you. Bengal Chemical Factory, he also started this thing, Allahabad. Então o tempo passou, como eu falei, ele era um homem de negócios, ele tinha uma fábrica de produtos químicos, farmacêuticos, né, na Bengala. But what happened, Krishna knows, one day you are rich, another day you will become poor, who knows? Time is very powerful. Mas o tempo é muito poderoso, né? E Krishna sabe, né? Um dia você está muito rico, mas no outro dia você pode estar completamente pobre. This is true. Sometimes you have a very nice job, very nice house, bank balance, this a nice car. Then certainly you lose your job, no money, you are completely penniless. Então, né, a gente já viu isso, né? Algumas pessoas que estão completamente ricas, um dia está completamente rica, tem um carro, tem casa, tem tudo, no outro dia, logo depois está sem nenhum centavo no bolso. This is true or wrong? Na verdade, isso acontece, né? Sometimes you lose your job or not? Às vezes a gente perde o emprego até, né? Sometimes nice job, sometimes very difficult to make. So in this way, Krishna knows everything.
Everything's in the hand of Krishna, not in our hand. Mas na verdade nada está nas nossas mãos, tudo está nas mãos de Krishna, na verdade. But always think Krishna is our ever well. Mas a gente deve sempre lembrar que Krishna é o nosso eterno bem-querente. And money coming or money going. This is the desire of Krishna. Se o dinheiro vem ou se o dinheiro vai, isso é o desejo de Krishna. If you know these things or realize these things, your mind will never disturb. E se você sabe dessas coisas, sabe disso, então sua mente nunca vai ficar perturbada. This is problem. When money coming, that is okay. I am doing. Or when again, oh Lord, you took money. Não é verdade? A gente, quando o dinheiro tá vindo, aí a gente fica pensando, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Mas quando o dinheiro vai embora, oh Deus, por que você tá tirando as coisas de mim? Actually, I am saying, don't blame to God. Por que eu tô dizendo isso? A gente não deve culpar Deus, né? Ficar culpando Deus. So now come this way, Bhaktivedanta Swami Maharaj, his Bengal chemical factory in Allahabad failed, bankrupt completely. Então, a indústria, o negócio de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj quebrou completamente. That time his name, Abhay Charan Baba. Naquele tempo, o nome dele era Abhay Charan Baba. Then he left Allahabad, came in Mathura. What's the name of the city, Maharaj? The city? Allahabad. Então aí ele saiu de Allahabad e foi para Mathura. Understand Mathura city? A cidade de Mathura. How many do you know? Name Vocês of já Mathura? foram para Mathura ou já ouviram falar de Mathura? Sim. Quanto sabe? Mathura. He came. And actual on the bank of Jamuna, Mathura, he hired one small house, rent one house. E ali em Mathura, ele alugou uma pequena casa. And you know our Kesavji Gaudiya Math, very close to, Kesavji, very close to bank of Jamuna, Mathura. E próximo ao Jamuna. E ali também próximo está a nossa Keshavji Gaudiya Math, que é o nosso templo em Mathura. Actually, if you go Mathura, that is a prominent place, that is called Visram Ghat. And this side Janambhumi, the birthplace of Krishna, or this side Visram Ghat. Então, ali fica próximo ao Vishram Ghat, esse lugar muito proeminente em Mathura, que fica próximo ao local também onde Krishna nasceu. And if you go India, Mathura, Vrindavan, very prominent place. You have to go two places, Visram Ghat and the birthplace of Krishna, that is Krishna Janam Bhumi. Esses dois locais, Krishna Janambhumi e Vishram Ghat, são dois locais que, se vocês forem para Vrindavan, Mathura, ali, vocês devem visitar esses locais. Just I give the location. But Swami Maharaj, he rented one small house and stayed. Então, esse era próximo a esse local que Swami Maharaj, Abhay Charan Baba, ele alugou uma casinha, um quarto. So one day, early in the morning, Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj, he is walking on the bank of the Jamuna. E então, dia de manhã, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Gurudev. Gurudev, Very smiling face. Look at aquele que está com um sorriso bem bonito ali, ele estava caminhando pelas margens do Jamuna. And then suddenly he met with him. Bole, Prabhu, you are here? E aí ele encontrou com Abhay Charan Baba e disse, Prabhu, você está aqui? Because Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj and Bhaktivedanta Swami Maharaj, so much good relationship. Very intimate relationship. Porque Srila Narayan Goswami Maharaj, Srila Gurudev e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Abhay Charan Baba, eles eram amigos muito próximos, eles eram muito íntimos. For this Gurudev wrote one book, very small book. In Portuguese, English, every language also published. That is called My Priya Bandhu and Shiksha Guru. You have? Not here. Esse, inclusive, Srila Gurudev... See the manifesto, where is that? E por isso, Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj, ele escreveu esse livro, Meu Priya Bandhu e Shiksha Guru, que conta sobre a relação dele com Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Actually, I tell you, the very confidential and also story.
When Bhakti Pradhan Kesava Goswami Maharaj, he established his Samiti, Gaudiya Vedanta Samiti. Então, algo que é muito confidencial, na verdade, é algo que poucas pessoas sabem, né? Quando Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, ele estabeleceu a Gaudiya Vedanta Samiti And in Navadvip Dham. em Shri Navadvip Dham. And that time only 4%. They are the member of that society, Gaudiya Vedanta Samiti. Os 4 membros fundadores da Gaudiya Vedanta Samiti, And 4 members. só tinham 4 membros First Bhakti fundadores. Pradhan Kesava Goswami Maharaj. Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami And Maharaj, third, Narsingh Maharaj, Bhakti Kusal Narsingh Goswami Maharaj. Bhakti Kusum Narasimha Goswami Maharaj, Third, Srila Vaman Goswami Maharaj. terceiro Srila Vamana Goswami Maharaj, This is my Gurudev, Vaman Goswami. Srila Vamana Goswami Maharaj Or fourth, Abhay Charan. e Abhay Charan Babu. And in Foram this esses fourth person, they also establish Gaudiya Vedanta Samiti. Foram eles 4 que estabeleceram a Gaudiya Vedanta Samiti. He's saying the my Siksha Guru and Esse livro, Mais Shiksha Priyabandhu. Guru, meu Shiksha Guru, Priyabandhu, and, ele está em português também. Talvez vocês possam adquirir esse livro. and Ele está em this várias book línguas. also published many. We also give distribute in whole Brazil to everybody. A gente até distribuiu esse livro para o Brasil inteiro, assim, para várias Portuguese. pessoas. If Tá you em have no, português. you can collect. Se vocês não têm, vão atrás, consigam esse livro. Or internet also. Ou pela internet também vocês podem conseguir. So for this regard, Gurudev Sivanand Goswami Maharaj, and he will him. Então, Srila Narayana Goswami Maharaj, ele o encontrou, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, So for this regard, Narayan Goswami Maharaj, Prabhu, what we are doing here? e disse, Prabhu, o que você está fazendo aqui? And that time Srila Sai Maharaj, he told, oh, I lost my business, bankrupt, now we have come in Mathura, and try to make another business. Então, Bhaktivedanta Swami Maharaj, que a Bhacharan Babu, ele falou, é que o meu negócio faliu em Allahabad, eu vim pra cá para tentar me restabelecer o negócio novamente. Then Gurudev told, Prabhu, don't need, you are now old age. Why you are staying alone? Please come our temple, because our temple, I told, not more than 500 meters, you know. Então, Srila Gurudev falou para ele, Prabhu, você já está numa idade avançada, por que você ainda quer fazer negócio? Venha para o nosso templo, fique com a gente lá. Fica 500 metros daqui. O templo ficava a 500 metros dali, né? But he told, no, I don't want to stay in temple. Mas a Bhacharan Babu disse, não, eu não quero ficar em templo. Because this is my old age, I don't want to stay in temple. Porque eu já sou uma pessoa velha, né? Eu não quero ficar em templo dando trabalho. And if you stay in temple, you have to follow many rules, regulations, cooking, cleaning, attend every day Mangalarti, do these many rules. Se você fica no templo, né? Você tem que seguir muitas regras. Tem que acordar com mangala, cozinhar, fazer um bocado de serviço, né? Muita coisa. So he told, no, I don't want to stay in temple. I stay alone here. Good, nice. E aí ele disse, não, vou ficar aqui, vou ficar sozinho, não tem problema, eu fico aqui, não quero ficar no templo. But Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj, Prabhu, don't worry. Just to stay at temple, no need to anything. You stay one special room, I'll give you, and also, maybe one brahmachari will serve to you. E aí Gurudev falou pra ele, não se preocupa com isso, você não precisa fazer nada no templo, não precisa fazer nada, você só vem, vai ter um quarto especial pra você, até vai ter um brahmachari pra servir você se você precisar de alguma coisa. Because you are old man. Porque você é uma Old pessoa... brahmachari will wash your clothes and bring some food, hot water, everything what you need. O que você precisar, porque você já tá numa idade mais avançada, você não se preocupa, um brahmachari vai ficar lá, ele lava suas roupas, você não precisa fazer nada, é só vir e ficar lá. Just to stay out temple or Hindi, what is called? Magazine, just to edit. That's one or two words, edit. Você pode editar a nossa revista em Hindi, que a gente faz várias publicações, e você pode cuidar da edição, da publicação dessa revista. Só isso. But you don't know, I don't want to stay in temple. Mas a Bhacharan Babu, não, eu não quero ficar no templo. But Gurudev, very humble, no, Prabhu, come with me. Mas Gurudev, muito humildemente, estava insistindo, não, venha comigo. Next day, Gurudev Srila Goswami Maharaj, that came his place and took all his luggage, put in the rickshaw and
Prabhu, please come stay at our temple. E aí no dia seguinte, Gurudeva simplesmente pegou uma rickshaw, foi até a casa de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, onde ele estava ficando, pegou as coisas dele e levou para o templo. Then he was saying, if you go Mathura temple, where I am staying, this is my room. That room, he was staying. In a small room he was staying. E aí, se vocês forem para esse templo em Mathura, Shri Keshav de Gauriya Math, que o lugar, o quartinho lá de Shri Bhaktivedanta Bhanu Maharaj é o lugar onde Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj ficava, o quartinho dele. Then after a few months, then Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he came from Bengal to Mathura. Então, depois de alguns meses desse acontecido, né, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, ele veio da Bengala para Mathura. Because both they are God brother. Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj são irmãos espirituais, ambos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. So that time, Srila Nand Goswami Maharaj told to Bhakti Pragyan, Bhaktisiddhanta Prabhupada, what is his name? Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Swami Maharaj, you have to take sannyas. Então naquela ocasião em que Srila Bhakti Pragyan veio, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, ele disse para Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, você tem que tomar sannyasi. You know, sannyas? No, I will take sannyas. Não, eu não vou tomar sannyasi. If I will take sannyas, the sannyasi what will do? Sannyasi have to preach, go everywhere. Porque se eu tomar sannyasi, eu vou ter que... O sannyasi, o que é que ele faz? Né? Ele viaja pelo mundo todo pregando, viaja por todo lugar pregando. Then he told, no, I will not take sannyas. Não quero tomar sannyasi. But Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, again push him, no, you take sannyas, you are qualified. Mas Srila Narayana Goswami Maharaj, ele insistiu, não, você tem que tomar sannyasi, você é muito qualificado. Then finally, he accepted, okay, I will take sannyas. Então, finalmente... Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, que era Bhaktisiddhanta Babu à época, ele disse, ok, eu aceitou, vou tomar sannyas. Then in the day of Vishwarup Kaura sannyas, then he took sannyas in our Keshavji Gauriya Math. E no dia que Vishwarup tomou sannyasi, nesse mesmo dia, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, na Keshavji Gauriya Math, ele recebeu sannyasi vesha. And at that time, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, he arranged all his paraphernalia with sannyas, dole, kopin, and danda, and also fire sakhi, everything. E aquela época, quem arranjou todas as parafernálias, atingiu a roupa de Bhaktivedanta Swami Maharaj, a danda, e tudo, foi Srila Narayana Goswami Maharaj, fez a cerimônia de fogo, foi Srila Narayana Goswami Maharaj. Then his name, Bhakti Vedanta, Om Vishnu Ashtadhara Bhakti Vedanta Swami Maharaj. E aí ele recebeu esse nome, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. After few days, then he went to preach in Jhansi. E aí depois de algum tempo ele foi pregar em Jhansi. But his preach is not successful. Mas a pregação lá não foi bem sucedida. Then he returned back. E aí depois ele voltou. And then he thinking, oh, Krishna does not want, and I want to preach. E aí ele estava pensando, Krishna não quer que eu pregue. So it is better I go to Vrindavan and stay Radha Damodar temple. Então é melhor que eu vá para Vrindavana, eu vou ficar no templo Radha Damodara. You went Radha Damodar temple? Alguém já foi a esse templo de Radha Damodara? Sai Maharaj is sitting and writing Bhagavad Gita as it is. Foi ali que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj escreveu a Bhagavad Gita, como ele fez o comentário a Bhagavad Gita como ele é. Then Krishna arranged, look, in our time will come, time is very powerful. Then, just I briefly tell you, then he came in Western country. E depois de algum tempo, né, o que aconteceu, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj veio para os países ocidentais. First he came in America, USA, Boston. Ele foi primeiro para os Estados Unidos, para Boston. Tried to preach there, but very difficult to preach. E tentou iniciar a pregação, mas muito difícil. Understand? American English, British English, little bit forward, difference, no? Pronunciation. O inglês americano e o inglês britânico é pouco diferente. And if you go England, London, or if you go New York,
then you understand the English pronunciation difference. Se vocês forem para Londres e forem para Nova York, vocês vão entender como é diferente a pronúncia, né, as palavras. I am traveling 20 years, England, America, everywhere. Eu viajo So há I 20 can anos, understand. né, por esses lugares, pela América, Estados Unidos. American English very fast. Ingleses americanos, eles falam muito rápido. Boarding pass. So your boarding pass. Boarding pass. Your American English very fast. Eles falam muito rápido. British English, so your boarding pass. Slowly. E os britânicos eles já falam mais devagar. If you go understand, maybe you are Quando vocês forem, vocês vão entender. traveling or not. Vocês viajam? We're American here. Anybody? Alguém já foi para os Estados Unidos aqui? No American. Não é algum americano aqui? No. And if you speak American, you're very fast. Eles falam muito rápido, né, em inglês, muito rápido. So now coming this way, Bhaktivedanta Maharaj he told, very difficult to preach, and he wrote many letters to Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj. E então ele viu, né, percebeu, muito difícil de pregar aqui. Nessa época ele escreveu muitas cartas para Srila Narayana Goswami Maharaj. Because Gurudev Narayana Goswami Maharaj and Bhaktivedanta Maharaj so much friendship. Porque Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, eles tinham uma relação muito próxima, eles tinham uma amizade muito forte. For this regard, he wrote many letters to him. E por isso eles trocavam cartas constantemente. Also that letter also published. Essas cartas, inclusive, estão publicadas. And you can go internet, Bhaktivedanta Swami Maharaj, how many letters he wrote to Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj. E essas cartas, eles têm várias cartas dessas estão publicadas. Na internet vocês podem encontrar várias cartas que ele escreveu para Srila Narayana Goswami Maharaj. And Gurudev, time to time, he also sent Mridanga, Kartal, and also Braj, Mathura, very best, what is called sweet, Peda, Laddu, anything. E Srila Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj, ele enviava instrumentos para Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, como cátalas, mridanga e um doce, que era um doce muito, que Swami Prabhupada gostava muito, pera, que enviava para os Estados Unidos. But 1 year very difficult to preach in America. E um ano se passou, a pregação estava muito difícil nos Estados Unidos. So Bhaktivedanta Swami think it is better again return back to Vrindavan. E inclusive Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada estava pensando, talvez seja melhor eu voltar para Vrindavan. Then he came in New York. E aí ele foi até Nova York. Understand? And one day he was chanting holy names. Very nice, beautiful park. What is his name? Tom Square. What is his name? Times Square Garden. That place. Então um dia ele estava cantando o Mahamantra, Hare Krishna, he was just taking this kartal parque. And chanting Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the meantime, some hippies that came. E aí nesse meio tempo alguns hippies se aproximaram. You know a hippie or not? Vocês conhecem os hippies? Brazil hippie? Tem hippies no Brasil? And took one hand, LSD. Another hand, Puma. Uma mão com LSD, na outra mão com cigarro de maconha. And also with their Namorada. Cheio de namorados e namoradas. They don't know what is the meaning of Hare Krishna. Eles não sabiam nem o significado de Hare Krishna. Understand? Their boyfriend and girlfriend just drank alcohol and you just eating.
Sai Maharaj chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How is it powerful? Holy names, Nam Mahamantra. Então eles não sabiam nem o significado do Mahamantra, mas os namorados iam lá, se aproximavam, ficavam If you go internet, dançando, YouTube. bebendo. If you go internet, YouTube, you can see. Se vocês forem no YouTube, vocês podem ver essas cenas, existe dessa época. And also many, also very old movies you can see also there. Vídeos bem antigos. What I am speaking, you can see. And you also there also, Tamal Krishna Maharaj that time. And also Samrani Didi. And you can recognize. Vocês podem até All they also reconhecer. came. That time they were also hippie and chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All young girls and men. Look this, hippies, completely intoxicated. And I told, one hand, the bottle, alcohol bottle, and another hand, he's saying marijuana. Nesses vídeos, né, antigos, vocês podem até ver Tamal Krishna Maharaj tá lá, Shamarani Didi, vocês vão reconhecer eles. E eles eram hippies na época, né? E como eu disse, os santos nomes são muito poderosos, né? Eles, todos esses jovens completamente intoxicados, bêbados. And dreadlocks. Mas cantando. You can do. E dreadlocks. But after 3 days, they completely change. Mas depois de poucos dias, 3 dias, eles já haviam mudado completamente, né? Esses que chegavam. They cut their dreadlock. Eles Said cortavam very os dreadlocks. nicely, beautiful brahmacharyas, like 4 Kumaras. Raspavam as cabeças, tiravam as barbas, ficavam como os 4 Kumaras. Before they are hippie, now they are. Antes eles eram hippies, agora se tornaram rappies. I am saying people can see. Felizes. You go to the internet, Google Baba, internet. You know Google Baba? Google. Right. Very nice calming this. Then you can see this. Se vocês forem no Google mesmo, vocês vão encontrar essas cenas. They completely surrender lotus feet of Mithila Bhaktivedanta Swami Maharaj. E eles se renderam completamente aos pés de Lótus Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. They put very nice, beautiful tilak, kanti mala. E eles colocaram tilaka, kantimala. So I request you, if you have no kanti mala, you have to take. Se vocês I am não giving têm- free, just keep kanti mala, very powerful tulasi mala. Se vocês não têm kantimala, que é feita de tulasi, né? Eu dou pra vocês. Se vocês quiserem, vocês têm que usar kantimala. And chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, Gurudev told, this is the garden of Lord Krishna. Então, e cantem os santos nomes. Na verdade, o Gurudeva disse, esse aqui é o jardim do Senhor Krishna. All you are, the plants, beautiful, nice, beautiful, and flowers plant. Vocês todos são plantas, flores muito belas. Understand? As like Madhavi, Malati, different flowers, plants you are. Diferentes tipos de flores, vocês são essas flores. You don't know your value. Vocês não sabem o valor que vocês têm. Understand? Just need some water. Vocês só precisam de um pouco de água. What the water? Krishna. O que é a água? Krishna Nama, Krishna Katha. Krishna Nama, Krishna Katha, os santos nomes de Krishna, o Harikatha. So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu Chaitamrita explain. Brahmanda Brahmide Kono Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Latavi Mali Hoya Sai Bij Kare Aropan Shravan Kirtan Jale Karaha Sechan. And listen Harikatha, this is the water. Whoa. And then the plant of your beautiful and sweet flowers plant will be very nicely manifest. And flowers, sweet flowers blossom coming and sweet fragrance coming.
Por isso, no Shri Chaitanya Charitamrita, Srimad Mahaprabhu, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele fala esse verso que o Maharaj falou, que então vocês precisam dessa água, né, do Harinama Sankirtana, de Harikata, e isso vai aguar essas plantas, vocês são como essas plantas, e vocês vão florescer, e essas flores muito fragrantes vão se manifestar. So I'm saying we can just say, look, some miracle happened within couple days, couple months. All the hippies, they completely surrender. Lotus Nitula Bhaktivedanta Swami. Então isso é algo milagroso que aconteceu, né? Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, em poucos dias, as pessoas vinham, em poucos dias ou em poucos meses, elas haviam completamente mudado e se rendido aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Is it? Não é verdade? Now they are great Vaishnavas all of the world. Então hoje eles são grandes Vaishnavas que estão pelo mundo inteiro. And all the preaching all over the world and people the desire of Gurudev and Chaitanya Mahaprabhu. E eles estão espalhando os santos nomes pelo mundo inteiro e satisfazendo assim o desejo do coração de Gurudeva e de Shri Chaitanya Mahaprabhu. And they also distributed all his books. And Sai Maharaj wrote English and they translate different languages and they distribute all over the world. E eles distribuíram os livros que foram escritos pelo Bhaktivedanta Swami Maharaj, que ele traduziu ou comentou para o inglês e para várias outras línguas. Eles traduziram e espalharam pelo mundo inteiro. Even Muslim language, what you call Urdu, also Gita, Arabic language, Persian. Everywhere. Para todas as línguas, até para as línguas dos muçulmanos, né? Árabe, eles traduziram para todas as línguas esses livros. So Bhaktivedanta Swami, only 10 years, not many years, only 10 years, he spread the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu all over the world. E com só 10 anos de pregação, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele fez com que essa pregação de Shri Chaitanya Mahaprabhu, os santos nomes se espalhassem pelo mundo inteiro. Now whole world chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's what the guy is saying. You are not ordinary thing. You are very powerful person. You don't know your own potency, Shakti. Então, agora no mundo inteiro, todas as pessoas estão cantando esses nomes. Então, por isso que eu digo, vocês não conhecem a potência de vocês. Como vocês são poderosos, na verdade, né? A potência de vocês. Just to take shelter of lotus feet of Guru and chant holy name, do bhajan and sadhana, your life will start. A única coisa que vocês têm que fazer é tomar abrigo de um mestre espiritual fidedigno, cantar os santos nomes, praticarem sadhana, bhajana e a sua vida será bem sucedida. I told them, before they are drinking alcohol, eating meat, fish, and also smoke. Now they are completely pure Vaishnava and chanting holy names. Como eu disse, né? Eles antes estavam usando drogas, bebendo, se intoxicando completamente e em pouco tempo eles estavam cantando os santos nomes, eram devotos extremamente puros, cantando os santos nomes de maneira pura. You are in the same line. Vocês estão nessa mesma linha. Understand? Entende? Bhaktivedanta Swami Maharaj. Actually, what I'm saying, because Bhaktisiddhanta Prabhupada, first origin Chaitanya Mahaprabhu. Then Rupa Goswami Pad, Jiva Goswami, then coming Krishnadas Kaviraj Goswami, then Jiva Goswami Narottam, Samananda Srinivas, and coming in this line. Then Bhaktivinoda Thakur in the same line. Then Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. Then all his entourage, Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então todos vocês estão nessa linha, né? Na verdade essa linha tem origem em Shri Chaitanya Mahaprabhu e vai descendo Krishnadas Kaviraj Goswami, Narottam Samananda Srinivas e Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur e Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur com todo o seu entourage, seus associados mais íntimos como Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. So all you are in the same line. Understand? Então todos estão nessa mesma linha. Todos vocês. So all you preach the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então todos vocês devem pregar a missão de Shri Chaitanya Mahaprabhu. That is called Gaura Parivar. With Gaura Parivar, all we are the same one family of Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Parivar. Isso se chama Gaura Parivar. Parivar quer dizer
família, nós somos todos dessa mesma família, dessa Gaura Parivar. And if you have 4 brothers, how long will you stay together? Se você tem se existem 4 irmãos, quanto É? tempo esses irmãos vão ficar juntos? When your 4 brothers are educated and also get different services, going different countries, get job, and preaching this way. Quando esses 4 irmãos eles estudarem, se formarem, eles vão, cada um vai para um lugar do mundo, talvez pregar, fazerem coisas diferentes, serviços diferentes. So in the same way, one line, what is it called? Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada. And different preachers, they're preaching. And you also build different society. ISKCON society, Gaudiya society, different society. Actually, all we are together. One umbrella, all we are staying under the one umbrella. What is the umbrella? Chaitanya Mahaprabhu. Or Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele teve vários discípulos, todos eles muito elevados e criaram diferentes missões e pregações pelo mundo, mas todos estamos sobre esse mesmo guarda-chuva, que esse guarda-chuva de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Todos pertencemos a essa mesma família. Don't involve any politics. And spiritual life means all together, love and affection. Não se envolvam em políticas, de diferenças, essas coisas. Todos nós... Vida espiritual significa todo mundo junto. Todos nós estamos nessa vida espiritual, todos nós estamos juntos, né? Amor. Understand? So all together, how to serve people, all the years of Chaitanya Mahaprabhu. Todos nós devemos nos concentrar em como nós podemos satisfazer o desejo de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Because Chaitanya Mahaprabhu predicted. Prithivite ase jata nagar digram sarvatra prachar hoibe mor naam. Chaitanya Mahaprabhu told, one day my name will be praised all over the world. And everybody then together congregation and chant holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse que um dia os meus nomes vão estar sendo cantados por todos os lugares do mundo. Todos vão estar juntos cantando de maneira congregacional esses santos nomes. Then Chaitanya Mahaprabhu very happy. Jagannath Dev will be happy. Radha Krishna Pancha Tattva, they will be happy. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna, Jagannath Baladev Subhadra, todos vão ficar muito felizes. Balo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
बिहारी जी की जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाथ भक्ति वेदांत शिलवान गोस्वामी महाराज की जय वेदांत शिलानारायण गोस्वामी महाराज की जय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय वेदांत स्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिला गोविंद गोस्वामी महाराज की जय भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय जय महाभागवत प्रभु गुरु गुरुदास जी महाराज की जय सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय जगन्नाथ दास जी महाराज की जय रूपानुग गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम वृंदावन तुलसीदेव प्रियाय केशवाय कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती Shila Gurudeva Pujapada Bhaktivedanta Bom Maharaj aqui? Jai! Por favor, se alguém achou um cártalas com uma corda preta, porque eu... Não, é uma cordinha bem preta. Quem puder me entregar. Do Ele estava tocando essa.